Olá, meus queridos alunos. Vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências. Na aula de hoje, nós vamos retomar o estudo das transformações reversíveis e irreversíveis. Observe as imagens abaixo. Nessas imagens, a gente pode observar que tem a pipoca, o ovo, um suco congelado e um mamão que está apodrecendo, não é verdade? Agora, em quais dessas situações houve uma transformação da matéria? Onde houve uma modificação no seu aspecto, né, e na sua composição? Se a gente observar na primeira imagem, nós temos um milho, onde ele está se transformando em pipoca. Na segunda imagem, nós temos um ovo que foi cozido. Na terceira, nós temos um suco que foi congelado. E na quarta, nós temos um mamão que está apodrecendo. Então, a gente quer identificar em quais dessas imagens aparecem uma transformação, uma alteração no estado da matéria. Então, a gente pode dizer que na imagem 1, porque o milho se transformou em pipoca e ele não pode mais ser desfeito, né? Na imagem 2, também houve uma alteração da matéria, onde o ovo estava cru e agora ele está cozido. E na quarta imagem, onde o mamão ele está apodrecendo, ou seja, ele está sofrendo uma alteração. Nessa terceira imagem, onde o suco está congelado, não houve nenhuma transformação, alteração da matéria. Ela apenas mudou de um estado físico para outro. Mas se você deixar esses cubinhos de suco fora do congelador, ele vai retornar ao seu estado inicial de suco novamente. Então, só houve uma alteração na imagem 1, na imagem 2 e na imagem 4. Cada tipo de matéria ou material, ele apresenta características específicas e um estado físico específico em temperatura ambiente. Ao serem submetidos à variação de temperatura ou a outros fatores, pode haver uma transformação que pode ou não modificar as características da matéria ou dos materiais. Como é o caso que a gente já viu em aulas anteriores da água. Se você pega um copo com água e bota ele no congelador, ao decorrer do tempo, aquela água ela vai passar do estado líquido que você pôs lá na geladeira para o estado sólido. Então, houve uma mudança de estado físico devido à influência da diminuição da temperatura. E se você pegar esta água que está no estado sólido do congelador da geladeira e trazer novamente para fora, ela vai retornar ao seu estado líquido devido a um aumento da temperatura. E se você pegar esta mesma água, botar ela em uma panela e levar ao fogo, ao passar uns instantes, essa água ela vai evaporar, ela vai sair do seu estado líquido e passar para o estado de vapor. No entanto, todas essas mudanças que ocorreu no estado físico da água foi apenas uma mudança de estado, não houve uma alteração da matéria. Aconteceu que houve variações de temperatura e ela passou de um estado físico para outro. Algumas vezes essas transformações ela não altera a constituição da matéria, que é o caso da mudança do estado físico da água. A água muda de estado físico, mas ela não deixa de ser água. Vamos ver aqui as transformações reversíveis. Mas o que é transformações reversíveis? Bom, essas transformações reversíveis, elas ocorrem quando as características da matéria não se alteram, que é o caso da mudança de estado físico da água. São exemplos de transformações reversíveis. A água líquida que pode transformar-se em gelo ou em vapor e vice-versa, sem mudar suas propriedades. Ela está mudando apenas de estado, de um estado para outro. Da mesma forma, a água pode mudar do estado de vapor para o estado sólido. Outros exemplos de transformações reversíveis é quando você quebra um vidro, quando você amassa uma folha de papel, você está apenas mudando a forma
da matéria. Você não está mexendo ou mudando a composição da matéria. Então, quando a composição dela não se altera, quando há uma mudança apenas de um estado para outro, mas que ela pode ser desfeita, são chamadas de transformações reversíveis. Já as transformações irreversíveis são aquelas transformações que não dá para voltar ao seu estado inicial, como é o caso do milho que vira pipoca. Quando ele se transforma em pipoca, a pipoca não vai se transformar novamente em milho. Quando você cozinha um ovo, aquele ovo ele já não vai mais voltar ao seu estado inicial. Então, quando não dá para ser desfeito, para voltar ao estado inicial, quando há uma transformação na constituição da matéria, então essas transformações são chamadas de transformações irreversíveis. Nos exemplos acima do milho, uma vez transformado em pipoca, ele não retornará a ser milho. Sua constituição foi alterada, assim como o caso do ovo cozido. Outros exemplos de transformações irreversíveis é a queima do papel e o apodrecimento da maçã. Quando você queima um papel, ele não volta mais a ser papel depois que queimou. Quando uma maçã apodrece, ela jamais vai voltar a ser uma maçã saudável novamente. Então, são transformações irreversíveis. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos um pouco mais sobre as transformações da matéria, vimos que essas transformações podem ser reversíveis e irreversíveis, e que as transformações reversíveis são aquelas que podem ser desfeitas, onde a matéria passa de um estado físico para outro, mas que ela pode retornar ao seu estado inicial, e as transformações irreversíveis são aquelas transformações que alteram a composição da matéria e que não é possível ser desfeita. Então, até a próxima aula e um forte abraço a todos vocês.